Salve, salve, minha gente prudentina! Tudo bem com vocês? 54º episódio começando. Agora acertei, hein? Boa. Recebendo aqui Thiago Oliveira, o presidente da Câmara dos Vereadores. Primeiro presidente que vem aqui. Então, Opa, bem-vindo aí, que honra. Thiago. Tudo bem? Muito obrigado, Fábio, pelo convite, cara. Uma alegria. Eu acompanho vocês pelo YouTube, pelo Instagram. Então, uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Isso aí. Hoje o Pedrão não tá aqui comigo, ele tá se recuperando aí, recuperando a saúde. Então, dando melhoras aí pra ele, mas a gente segue com a nossa resenha normalmente aqui. E quem não falha tá sempre com a gente são os nossos parceiros, os patrocinadores. A Ultracell, assistência técnica em celulares, ela fica aqui na Alberto Bonfiglioli, próximo do espetinho do japonês. Então, Thiago, se precisar de qualquer coisa, arrumar tablet, arrumar churrasqueira, grill, air fryer, os caras arrumam tudo por lá, viu? Top. Precisando é só dar um toque. Fala que veio aqui no Prudencast que o Maurício ajeita aquele descontinho. Em breve vou visitá-lo. Combinado. E quem já veio aqui te visitar foi a agência Kender. Mandou aí Rapaz. o presentinho. Pode ficar à vontade, pode abrir aí. Não é segredo pra ninguém, né? São as famosas canecas. A gente brinca que vai ficar mais famosa que a do Jô. Caneca do Jô. Já tá, pô. Já tá. Então aí, Ô, louco. caneca Tem até um nome estilizada aí estilizadinho aqui. pra tomar aquele café. Show de bola. Em casa a caneca faz sucesso. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado a Kinder, Isso. obrigado ao... Obrigado você por estar aí. A Kender nunca falha, sempre comparecendo, sempre se fazendo presente aí com os nossos entrevistados. Agência Kender, a roxinha da Avenida Saudade, fica ali próximo ao Campus 1 da Onoeste, entre o Campus 1 da Onoeste e o Parque do Povo. Então, se você precisar de qualquer tipo de serviço, né, de produtos, de brindes, o pessoal do acampamento lá sempre precisa de bastante coisa, né, Thiago? Lá tem. Então, precisando é só chamar Kinder. que a Kender resolve. Show de bola. Só que precisar também de marketing digital, publicidade, eles trabalham com tudo isso também. Igual a Ultracell. Fala que você viu aqui no podcast que tem aquele descontinho, aquele mimo diferenciado. Tem mais delongas, né? Igual eu falei, a gente tá recebendo um presidente aqui da Câmara. Qual que é a função do presidente da Câmara, né? É muito diferente dos outros vereadores. Cara, é assim, ó. O vereador tem as funções específicas dele, o que não a presidência não me tira, né? Mas o presidente tem a função de administrar a casa. Né? Ele é chefe de um poder, ele faz as relações institucionais, ele faz a administração da verba da casa, faz a administração do dia a dia da casa, e ele tem a parte da pauta das sessões, né? Tem uma parte mais administrativa. É mais bucha. Mais BO. Mais BO. E como que foi o processo para você se tornar presidente? Foi uma votação? Monta-se chapas? Como que funciona? Sim. Não é uma chapa, por exemplo, não vai lá e vota na chapa, vota na pessoa. Então nós temos 4 cargos na mesa diretora. O presidente, o vice, o primeiro secretário e o segundo secretário. Então, o vereador se coloca como opção para um desses 4 cargos. E quando eu vi a viabilidade, a possibilidade de eu me tornar presidente, eu coloquei meu nome como candidato à presidência da casa e fui eleito com 8 votos na maioria. Mesmo tendo maioria, sempre tem aqueles que são da oposição, né? Você sabe que por muitos anos ficou o presidente eleito por unanimidade, né? Então, a gente quebrou esse longo período de votação, não é, mas faz parte da democracia, isso é comum, é até saudável. Você sente algum tipo de dificuldade por essa questão de não ter sido unanimidade? Cara, olha, vamos dizer assim, poderia ser mais fácil se fosse unânime. Porém, não há um impedimento no trabalho, nem como presidente, nem como vereador. Acho que não faz parte do processo. Lá tem pessoas maduras para lidarem com isso. Não vejo muito. É igual você falou, né? Democracia a gente tem que estar aberto a todo tipo de situação e opinião, né? Exato, cara. As pessoas têm a ideia de que tem que estar sempre todo mundo pensando igual. É impossível. Então, tá tudo bem, sem problema. Você sentiu muita diferença de quando você estava só como vereador e depois como presidente? Sim. Eu senti, cara, porque assim, eu ficava no meu trabalho de vereador, um público que já me conhecia, uma coisa mais particularizada, digamos assim. Na presidência, cara, você representa uma instituição, fica mais em evidência na mídia, as pessoas ficam mais propenso a críticas também, porque uma decisão tomada lá por uma questão administrativa vai para a mídia, sai em todo lugar, pode ter crítica de dentro da casa, de fora da casa, então mudou essa questão mudou a questão da visibilidade
no bom e no mau sentido. Mas isso já era esperado também, cara. Quando eu bati na porta pedindo voto para ser vereador, eu já sabia que a gente se tornaria públicos e a coisa muda um pouco. Então, faz parte também do processo. O famoso ossos do ofício, Tranquilo. Né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, situação como vereador, mas vamos conhecer um pouquinho de quando você era o Thiaguinho ainda. Thiaguinho da Maristela. Da Maristela, né? Como que você começou sua trajetória? Você é professor, né? Tem Sim. 2 formações. Uhum. Como que começou essa paixão por lecionar? Por estar, né, atuando, ensinando Sim. pessoas. Cara, eu sempre fui, assim, apaixonado por explicar alguma coisa, né? Então eu comecei na Maristela muito cedo lá na igreja e já com a vontade de ser pregador. Então eu ficava olhando o Astromar, que veio aqui. O Astra é meu... Só me fez chorar, só tá tudo certo. O Astra é a maior referência que eu tenho dentro do contexto dos pregadores, né? Meu padrinho de casamento, meu amigo, enfim. Então eu vi o Astra pregando e ele é professor de educação física de formação, né? Então, cara, aquilo me impulsionou. Então o Astra, ele impactou na minha vida, na igreja, na profissão, mesmo, né? Em tudo, uma referência, de fato. Então, eu já queria ser pregador, aí eu acabei fazendo a faculdade de educação física, saí da área, fiquei um tempo fora da área, cara, até chegar no Colégio Cristo Rei, até chegar na política, eu dei aula de futsal na Ápia, depois eu saí, depois eu abri uma loja de roupa feminina com a minha mãe, um rolo, depois entrei para política no sentido de ter um cargo na prefeitura, fui coordenador da juventude no final do governo Tupã, início do governo Nelson Bugalho. Depois acabei sendo eleito. Esse meio todo, o Colégio Cristo Rei me convidou para poder lecionar educação física lá. E aí eu acabei aceitando. E quando eu entrei, ela falou: olha, agora eu vou focar na carreira. Primeiro eu vou fazer mais uma formação, que foi a faculdade de pedagogia, e depois eu vou fazer mestrado, só que aí fui eleito. Aí eu dei uma segurada na parte de estudo, né, de continuar pós e mestrado, para poder focar na carreira política de fato, que é uma grande paixão. Porém, cara, você tá num contexto de escola, quando você entra, é difícil, mas quando você ganha amizade com os alunos, é um mundo à parte, escola, né? É um mundo à parte, aí é apaixonante. Então, acabei me apaixonando por lecionar e acabei dando aula de filosofia e ensino religioso, além da educação física, que é algo que me fascina também. Começou mais ou menos aí. E mesmo estando na política, você podia exercer a função de cara, professor de ensino? Eu nem pretendo. Eu nem pretendo largar, assim. Porque a minha profissão hoje é professor. Tanto quando quando eu vou a um consultório, qual que é a sua profissão? Eu não falo vereador, presidente da Câmara, eu falo professor. Não que a Câmara, não que o vereador seja um voluntariado, não é, também é um trabalho. Mas a minha profissão é professor. Pretendo ficar por lá até quando o colégio me permitir, as irmãs me permitirem, e a política também me dá, até eu conseguir conciliar as duas coisas, né? Pretendo ficar na profissão sim. Chegou a lecionar em escola pública também? Só como estagiário. Lá no passado eu fui estagiário do programa Segundo Tempo. Então a gente trabalhava em várias escolas municipais. Mas lecionar de fato dentro da sala de aula, não. Mas você já esteve lá dentro? Já, né? Estudei lá. A vida inteira. Você acha a grande diferença? Porque, principalmente a galera que tá mais, por exemplo, na classe média, etc., já tem como ideia, né? Não, eu preciso, por exemplo, ter um filho, tal, preciso colocar ele numa escola particular. Sim. E tal. Qual que é a grande diferença que você vê na formação, né, no contexto todo de uma formação de escola pública e particular? Irmão, muitos dos professores que dão aula, por exemplo, no Colégio Cristo Rei e outros colégios privados são professores do ensino público também, né? São efetivos lá, enfim. O grande problema, a grande diferença é a estrutura. Por exemplo, eu chego lá no Colégio Cristo Rei para dar aula de educação física, eu abro a salinha lá, tem material à vontade. Eu vou para a sala de aula para dar aula de filosofia e ensino religioso, tem todos os de multimídia, tem computador. A estrutura é o primeiro ponto, tá? E eu, como vereador, a gente visita muitas escolas. Tem muita déficit da questão estrutural, é muito grande. E a segunda parte é a possibilidade que o professor tem de se formar. Por exemplo, a gente não começa um ano sem ter a semana pedagógica, tá o tempo todo tendo que se reciclar por conta da metodologia de ensino. Então,
há uma diferença, primeiro, estrutural, depois na formação contínua do professor. Isso falta muito a nível municipal, eu posso falar com maior propriedade por estar dentro do contexto municipal, né? Mas há essas duas diferenças. No Cristo Rei, por exemplo, no ensino privado, se você vai mal o ano todo, no final você vai ter que passar por uma prova final. Se você não passar em 3, você está retido, né? No ensino público, esquece, velho. Já era. No ensino público, tem a progressão continuada, que cara, é um absurdo, porque o aluno fala, meu, tô tranquilo. Se eu não voltar, se eu atingir o básico da porcentagem de presença, eu tô tranquilo. Então, o aluno acaba se esforçando um pouco menos, logo o professor fica desestimulado, ele olha no entorno, a estrutura não é como necessitaria, e aí acaba fica naquela celeuma, naquele ciclo vicioso, e aí a coisa não evolui. Então, eu tenho muita certeza ao sistema educacional do Brasil, cara. O aluno estuda anos e anos e anos, batalha, nota, recuperação, e vai, chega no vestibular, esquece tudo, você tem que passar no vestibular, esquece suas notas. Então, eu acho que teria que dar o sistema como um todo. Eu acho que isso é um processo longo e eu acho que eu não vou conseguir ver. Posso tentar contribuir como político, mas ver o negócio pronto como é em outros países é difícil, né? Tem que pegar a nota da vida toda do aluno. É a minha visão. Mais complexo, né? O próprio professor Heitor Ferreira, de História, você deve conhecer, ele é do Colégio Múltiplos. Ele veio aqui e falou isso, né? De toda essa falta de conversa, né? Entre toda a história escolar do e quando ela tá no momento decisivo, escolher o que vai ser da vida, né? Às vezes o aluno foi bem a vida toda no colégio, ele chega no vestibular por uma questão emocional, alguma coisa nesse sentido, ele segue bem, por pressão dele mesmo. Então eu acho que, deveria levar em consideração o histórico do aluno, não tenho dúvida disso. Se eu puder contribuir no futuro para isso, vamos embarcar nessa. Falando em ensino municipal, né, que você falou que está mais próximo, consegue acompanhar melhor estando como vereador, né? Como que está a questão da educação básica, né, primária aqui em Prudente? As escolas até recentemente ou passaram por reformas ou tiveram problemas muito grandes. A gente tem os dois extremos aqui Tá sucateado. Esse governo fez, eu não vou me lembrar agora, se vocês lembrarem o tanto de escolas que foram reformadas, mas nós temos um número de escolas ali reformadas. Só que é um número que não chega a 20, isso eu tenho certeza, mas nós temos 50 e tantas escolas, né? Então você vai em uma escola, tem problema dentro da sala, tem problema fora, tem materiais sucateados, a falta de material pedagógico. O professor da aula tem que ter, no mínimo, material pedagógico, né? Então, tem falta disso. O IDEB, que é o índice que mede como está a qualidade do ensino. O Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro, né? Exatamente. Prudente caiu. Prudente tinha nota B ali, eu acho que está na C, eu não vou te precisar aqui, mas eu posso mandar depois, você coloca aí. Mas eu acho que deu uma retroagida, infelizmente. Aí você pega aí, é culpa do professor? É culpa da direção? É culpa da secretária? Eu acho que nós não temos como achar um culpado, mas é um combo de sistema como um todo, né? Acho que precisa valorizar o professor. Aí fala assim, mas onde já se viu, tem professor que ganha ponto lá. Eu tinha que ganhar 30. Tem que ganhar 30. O professor é a base de todas as outras profissões, né? Então, tem que valorizar o professor financeiramente, tem que valorizar o professor no sentido de você dar subsídio para ele trabalhar, é valorizar o cara, né? E aí vem a parte estrutural. Então, os governos, aí eu jogo um pouco da responsabilidade para os governos, o atual, o passado, enfim, e até para nós da Câmara, de cobrarmos que a educação seja melhor gerida, que dinheiro tem a verba própria. E essa é uma das maiores desculpas, apontamentos que colocam, né? Que não tem dinheiro, etc. Não, tem a verba própria e tem o Fundeb, né? Que é uma verba que vem de fundo a fundo, vem do governo federal para o governo municipal para utilizar. Aí é dinheiro pra caramba. Porém, tem a folha. A folha de pagamento também é absurda. Mas, acho que tem que sentar a secretaria, sentar finanças, técnicos que entendam de como gerir o contexto educacional, sentar e falar o que falta, né? Já que vem a verba, já que a educação de Prudente sempre foi muito boa, o que está faltando? Acho que falta essa discussão
bastante aberta, falta um consenso ali para poder andar para frente na questão educacional aqui de Prudente, tanto na estrutura quanto na parte pedagógica. Então, precisamos olhar com carinho aí, com muito respeito para a educação do nosso município. E recentemente a gente teve tá tendo ainda, né, aquele grave problema de segurança nas escolas, né? Como que vocês, enquanto vereadores, apoiaram isso e até onde vocês conseguiram, né, dar uma força, ajudar em relação a essa situação? Aconteceu assim. Tivemos uma preocupação muito grande, né? Acho que eu sou pai, pô, meu filho estuda lá também, né? Tá lá no colégio todos os dias. Então, a gente fica receio. Houve sim uma potencialização desse medo, né, de ter ataque nas escolas. Houve sim, a própria polícia deu uma desmistificada, mas era possível. A gente não pode trabalhar com risco, tem que eliminar, se possível, todos os riscos. Então, a polícia... É um assunto que não tem como você dar brecha. Não tem como você falar assim, vamos esperar, acho que não vai acontecer, não. Prevenção. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, vou deixar um abraço para eles aqui, os caras se empenharam pra caramba. O próprio poder municipal, executivo, fez a sua parte e a Câmara também fez. Nós tivemos uma audiência pública com várias pessoas de várias entidades representativas na Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal, nós temos, na minha gestão como presidente, nós instalamos a Escola do Legislativo, né? Pela escola, nós vamos dar uma formação para professores com ex-policiais da reserva, especialistas em segurança de escolas e em segurança pública. A Câmara vai fazer a parte dela e já fez. Deixa eu só contextualizar. Quando a gente traz uma audiência pública, é uma das principais formas da Câmara trazer especialistas e ouvir a população ao mesmo tempo. Então, vira uma roda de conversa, praticamente. Exatamente. Né? As pessoas podem lá dar opinião, cobrar, enfim. E agora, com a Escola do Legislativo, a gente vai dar essa formação. A gente está querendo... Eu não vou antecipar muito aqui para não... Sem spoilers? Vai que eu causo uma expectativa maior do que nós vamos conseguir cumprir. Mas a gente quer contribuir através da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Presidente Prudente, para que tenhamos uma escola modelo de segurança na nossa cidade para depois multiplicar. Uma hora a gente pode falar melhor sobre isso quando tiver o projeto pronto, mas a Câmara já está trabalhando nisso, através da escola. Tá? Mas preocupou bastante, preocupou muito, né? Mas eu acho que deu uma estabilizada, só que não pode cair no esquecimento, cara. A gente tem a mania de, quando tá em evidência, a gente pensa em melhorar. Fogo de palha, esquecer né? um pouquinho, deixa pra lá, não. Tô com os assessores aqui, nós temos agendado, a gente, para não deixar cair no esquecimento, a gente agenda, tal data nós vamos sentar para ver aquele assunto do passado. Nós vamos ver sobre segurança nas escolas. Isso é um compromisso que eu tenho e eu firmei esse compromisso lá atrás no dia da audiência pública. A gente vai cumprir. Tanto a formação para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Prudente, quanto esse projeto piloto que a gente tem o sonho de instalar aqui em Presidente Prudente. Foi legal você citar, né? A gente viu a repercussão, a divulgação também do projeto. Como foi aquele dia lá, aquela conversa com os alunos? Eles eram de qual escola aquele dia que eles foram lá na Câmara? Lá, eles eram do Cristo Rei. Do Cristo Rei. Meus alunos do Cristo Rei. A gente tem, no quarto ano lá no colégio, tem a parte que fala dos três poderes. Então, eles fizeram um contato com a gente para que a gente pudesse receber os alunos lá. Cara, é sensacional. Fazem perguntas sobre política, sobre direito criminal, né? Misturam toda aquela bagunça boa e eles ficam curiosos para entender como funciona. Então, Fábio, a nossa ideia, cara, é trazer o jovem para dentro da Câmara. Então, levamos o pessoal do Cristo Rei, já levamos o pessoal do Criarte, nós estamos com o Parlamento Jovem acontecendo lá. Aí tem alunos de várias escolas, tem gente da Fundação Mirim, tem gente da CAC, tem vários jovens que estão participando de uma formação contínua, que eu acho que já é a quarta amanhã, né? Quarta formação amanhã, já vão vão receber o diploma, depois eles vão fazer uma redação para ver os jovens que se tornarão os 13 vereadores jovens. Então, a ideia é trazer o jovem para dentro do poder público, no meu caso, especialmente para dentro da Câmara. Aqui eu cito o vereador William Leite, que é diretor da escola, o vereador Wellington Bozo, que é presidente da Frente em Defesa da Juventude, o Maicon, que é o diretor pedagógico da Câmara, da Escola do Legislativo, que nós estamos num trabalho assim, árduo, para poder trazer o jovem olhar e falar assim, não é só o político que rouba, que é corrupto. A política não é feita só deles. Aquilo que a gente vê na TV o tempo todo, que a gente vê na internet o tempo todo.
afasta o jovem da política, e o que o mal político quer é que ninguém chegue perto mesmo, o osso fica só para eles, né? Então, a gente quer trazer a juventude para dentro da Câmara. Isso começando desde a criança lá, até o jovem que queira entender como é o contexto do poder público, sobretudo o poder legislativo. E esses 13 jovens, né, quando forem escolhidos, o que eles vão fazer efetivamente? Cara, eles vão fazer parte da primeira legislatura jovem, né? Nós temos a 18ª legislatura na Câmara. Faz 100 anos esse ano na Câmara Municipal de Prudente. Eles vão ser a primeira legislatura jovem. Nós faremos uma sessão de posse, depois eles terão algumas sessões até o ano que vem, e ao final eles vão poder propor ou requerimento de informação de providências, ou até mesmo um projeto de lei, que aí a gente leva para apreciação dos vereadores mesmo da 18ª legislatura. Se for um bom projeto, discute, vota e talvez eles vão criar uma lei. E dentro desse período, terão formação contínua também. Então, vão ter o gostinho de serem vereadores. Serão praticamente vereadores ali, né, atuando, conversando com a realidade que eles estão inseridos, né? Sim. Cara, assim, ó, a gente tem percebido que impacta na vida da molecada mesmo, sabe? Pô, a gente teve o primeiro encontro nosso, tava eu como presidente da Câmara, outros vereadores, prefeita de Venceslau, Bárbara, uma jovem espetacular também. A Bárbara, né? Bárbara. Não sei se ela já veio aqui, mas ela é espetacular. O convite já tá feito aí, Bárbara. Espetacular. Boa de papo. Estava o Ed, estava também o Dr. Parron, o juiz, o chefão do fórum aqui. Então, quando na minha vida adolescente eu tive contato com autoridades assim, direto, podendo fazer pergunta, ouvindo os caras, então impacta na vida deles e dá um norte, uma possibilidade de sonhar, de querer mais, enfim. E a gente não pode passar por um cargo importante como Deus me permitiu a presença da Câmara sem deixar um legado para quem vem depois. Essa é um dos focos, é deixar um legado para o jovem. Até nesse assunto, né, se falou muito recentemente, né, nas últimas 3, 4 eleições, a questão da nova política contra a velha política, né? Eu também contra esse termo. Eu também. Tem que ter uma renovação, na verdade, né? Simplesmente o novo e o velho se combatendo, né? Mas até, né, se jovens se interessando, você que tem tinha uma idade mais abaixo do que comumente nas outras eleições. Como que você está vendo esse contexto? Andando à frente da Câmara, né, que é um instrumento de desenvolvimento de uma cidade, ainda mais ao regional. Sim. Né? Nova e velha política. Não existe, cara. Política é política. Desde a época da democracia ateniense, quando Clístenes, Péricles, os caras começaram lá atrás. Política é política. Agora, existe a boa e a má política. Da mesma forma que existe o bom e o mau funcionário de uma empresa, existe o bom e o mau político, a boa e a má forma de fazer política. Então não tem velha e nova. Né? Agora, renovação de pensamento, aí sim. Né? Você pega uma pessoa com um pensamento retrógrado, um pensamento de Estado pesado, um pensamento daquela política de toma lá da cá, é uma má política. Agora, a renovação de pensamento, de olhar para o futuro, de refrigerar a forma de fazer política, isso sim. Né? Então, cara, eu vejo, por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um cara espetacular, meu. Um moleque, o deputado mais votado da história de Minas Gerais, um grande parlamentar. O cara trouxe uma forma combativa, cristã e focada de fazer política. Isso é uma boa política. Vamos falar nova política, é uma boa política. Né? O Fernando Holly, lá, vereador de São Paulo, tive a oportunidade de estar com ele em São Paulo um mês atrás. Até aqui mesmo, tem lá. Eu sou o vereador mais jovem dessa legislatura. Nós temos a Natália, o Wellington Bozo, né? Nós temos o Guilherme Piaia, que está lá no ITESP, é um cara jovem. Né? Enfim, eu acho que trazer o jovem para a política trazer novas ideias, trazer um ânimo mais impetuoso, sem desrespeitar quem tem história. Né? Não é assim, o cara ficou mais velho, vamos deixar de escanteio. Não, precisa desses caras também. Essa mescla de juventude com experiência, eu acho que pode dar uma liga boa para melhorar a política municipal, estadual, nacional. Enfim, eu sou totalmente favorável a essa mescla, desde que o jovem não fique de escanteio. Trazer boas ideias e novas. O velho também, né?
velho. E você já foi inserindo aí. Como que foi pra você, né? Quando vocês chegaram para assumir a legislatura, né? Porque chegam, né, um pouco mais novos, né? Uma primeira experiência. Tem pessoas, né? Muitos anos na Sim. casa, né? Como que foi esse encontro? Teve algum choque ali de pensamento? Não, cara, a gente foi muito bem acolhido, viu? Bem acolhido. Ali nós tínhamos vereadores de 3 mandatos, né? 2, 3 mandatos, enfim. E a gente foi bem acolhido. Não teve um choque de ideias, não. E outra, você tá chegando no lugar. Primeiro observa, né? Não vamos chegar com os dois pés Sentar na também, janelinha né? já Não, primeiro, calma. né? Vamos observar, entender, ouvir os caras. Né? Não tem que ser arrogante chegar lá achando que o cara que chega assim vai ter problema. Agora, nessa legislatura começou muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. Então, eu, a Natália, vereadores de primeiro mandato, eu, a Natália, o Joãozinho da Saúde, não vou lembrar os outros agora. A Joana Dark, chegou, observamos, tivemos espaço. E assim, não é igual em uma empresa que você chega e tem alguém explicando o que vai acontecer, velho. Lá, ou você observa ou você não vai saber o que está acontecendo. É verdade. Tem que ir atrás de entender. A gente tem assessor, a gente tem técnicos na casa que estão há anos, ou você vai atrás, ou o cara não vai pegar na sua mãozinha também, né? Então, a gente tem a sorte de ter um corpo técnico muito bom, muito qualificado na Câmara e vereadores interessados. Então, foi bem tranquilo o início, cara, de verdade. Você lembra como foi seu primeiro dia, sua primeira audiência lá? Lembro. Olha, foi na época de pandemia, né? No dia da posse, tava todo mundo de máscara ainda e tal. Aí a gente até falou, mas não vamos tirar a máscara para fazer a foto? Nosso sonho era chegar aqui, agora tudo de máscara. Mas aí o pessoal da Câmara falou assim, olha, não vamos tirar a máscara não. Porque, primeiro, era boom da pandemia. Segundo, é história. Lá na frente os caras vão ver a foto de vocês aqui e vão falar, nossa, mas por que eles têm máscara aqui, né? Vamos lembrar de um período sombrio da nossa história, mas que fez parte. E primeiro momento lá de tomar posse, de estar ali, cara, é emocionante. Você fica pensando, cara, será que aqui é o meu lugar? Você quer tanto, né? Aí chega e você dá aquela dúvida, depois já dá aquela estabilizada. E a gente pegou um momento, cara, eu lembro que no primeiro dia do nosso mandato, nosso e do prefeito, ele fez um decreto, eu não vou me lembrar exatamente, sobre a liberação do comércio, lembra? Foi algo assim. Cara, e eu já... Lembrando que nossa região sofreu muito, né, com as restrições, né, do ficou governo fechada muito tempo, muito tempo. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi, eu já postei, falei, ó, nossa, muita sede ao pó. No dia já derrubaram o decreto do prefeito. Então foi uma coisa que marcou, que eu percebi, calma. Com muita sede ao pote, sem entender o contexto, querendo fazer o bem, querendo ajudar, querendo contribuir. E não é bem assim. Eu lembro que essa foi a primeira coisa que eu falei, nossa, calma, né? Mas eu lembro que o primeiro dia foi emocionante e teve essa questão do decreto do prefeito, que eu estava favorável a abrir de forma responsável, né? Mas acabou que depois foi derrubado o decreto dele. Ele até falou, né, a questão da relação com o prefeito e tal. Muitas vezes a Câmara acaba indo muito chocando ideias com a questão ali do... Como que é a relação entre a Câmara? Foi mudando ao longo dos últimos meses, dos meses aí? Como... Olha, eu ouvia sempre que quando um poder executivo, um presidente, um prefeito, um governador, ele é eleito, ele tem uma força quase imperial nos primeiros 6 meses. E é verdade. Porque há uma lua de mel dos eleitos. O prefeito acabou de entrar, os vereadores, muitos, primeiro mandato. No nosso caso, teve uma renovação muito grande. Então, caminhou-se muito bem. Depois, cara, é a mesma coisa com uma relação. A relação, ela tem desgastes, ela tem momentos de pontos altos e pontos baixos. E faz parte do processo de relacionamento interpessoal. Não vou nem falar de política. Né? Mas a função da Câmara, vamos pensar aí nos 3 poderes, eles têm que caminhar juntos de forma harmônicas, porém independentes. A Câmara tem a independência dela. Não adianta a gente olhar para o prefeito como um ídolo, seja ele quem for. Não, o prefeito é o prefeito e a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar e para contribuir. O vereador que só bate, ele não quer o bem da cidade, ele quer o bem dele. Quer aparecer como o cara que bate. Não é bem assim, né?
Se eu não conseguir reconhecer em você qualidades e defeitos, eu não vou poder contribuir. Ou eu vou só bater ou eu vou só afagar. Então tem que ter o equilíbrio. A Câmara tem que ter a noção de que ela tem que dar um ponto de equilíbrio para a cidade. Até porque ali é o poder onde tem o maior contato com o povo. O vereador é o agente político, o Fábio e todo o pessoal que nos acompanha. Tem que fazer o elo entre a população e o poder público executivo. O prefeito ele é o administrador do bem público. O vereador é o representante legítimo do povo. Né? Ah, mas o prefeito não é o representante? Por exemplo, sim, mas ele administra. O vereador é o cara que vai estar na ponta fazendo o elo. Então, há desgaste na relação? Sim. Houve maiores desgastes nos últimos meses? Sim. Não adianta eu querer maquiar aqui. Tiveram projetos polêmicos, por exemplo, dos 90 milhões que foi rejeitado uma semana atrás, não vou me lembrar agora, uma semana, né? Então, há desgaste. Agora, o que não pode acontecer, né, e aqui eu falo como presidente de um poder, o que não pode acontecer é virar uma guerra revanchista. Não vou com a cara do prefeito mais. Vamos acabar com tudo, pelo amor de Deus. E o pai de família que trabalha todo dia, né? E o pessoal que precisa das políticas públicas acontecendo de fato de forma efetiva. A gente vai esquecer desse povo para uma guerrinha de politicagem? Aí eu sou totalmente contrário. Agora, a independência dos poderes, o equilíbrio e os desgastes faz parte da política e de todo tipo de relação pessoal. O Galho esteve aqui, né? Que, gosto demais dele, todo o sistema acaba impondo. Né? Tem a ideia. Ele falou que praticamente ele está preso ali ao fazer a gestão. Acho que é dessa forma. Né? Um pouquinho ali. Eu queria também que você já... Qual foi sua posição, seu voto a respeito do empréstimo, né? Da ideia do empréstimo. Acha dessa proposta? Tá, vamos lá. Primeiro eu quero deixar um abraço pro Nelson, cara sensacional, inteligente, pessoa do bem. Dito isso, cara, quando você está à frente de um poder executivo, uma cidade como a de Prudente, ela é uma capital regional, onde no seu entorno tem muitas cidades pequenas que dependem de Prudente. Sentou na cadeira do poder executivo, primeira coisa, eu nunca quero, tá? Não pretendo. Não falo nunca, mas não pretendo. Mas quando senta ali, o que não pode acontecer é colocar uma redoma e ficar dentro de um castelo olhando de longe. Né? Tem que olhar o que vem de fora. Ouvir vereador, ouvir a sociedade civil organizada, ouvir a população, seja ela de alguma organização ou não, e tomar decisão. Se você não toma decisão, alguém vai tomar por você, meu amigo. Alguém vai tomar por você. Então, no Poder Executivo, cara, tem que ter gente que tenha pulso para tomar decisão, seja ela popular ou não. Né? Quando você fica muito preso a receios, não é? A receios, e não é fácil no Poder Executivo mesmo, não é fácil. Acaba que há um desgaste e você perde, talvez, não vou dizer o controle, mas a sua liderança fica fragilizada. E aí acontece que as pessoas olham e passam a não confiar mais na gestão. Isso eu não estou falando, não estou personalizando, mas é um risco que todo gestor público municipal, estadual ou até a nível federal corre. E aí a relação com a Câmara, por exemplo, ela tem que ser uma relação de muito respeito. Eu não posso chegar lá com um projeto importante como se fosse um nome de rua. Ah, mas nome de rua não é importante? Não, é importante, mas não tanto quanto um projeto ligado à saúde, por exemplo. Vamos ser sinceros. Né? Então, vamos supor, chega um projeto lá de algo que vai impactar na vida da cidade. Chegou do nada, sem ninguém explicar, sem demonstrar o bem que ele vai fazer para a cidade. Então, o Poder Executivo tem que ter muita habilidade, senão ele fica travado mesmo, cara, mesmo. Sobre os 90 milhões, o presidente ele só vota em caráter de empate. Então, não precisei votar. Tá? Todo município, cara, estado, união, e eu falei isso em várias entrevistas, enfim, conversando com as pessoas, precisa de empréstimo. Faz parte do processo de evolução. Você vai construir uma obra, vai buscar com o deputado. O deputado é 500 mil, 1 milhão, 200 mil. Uma obra custa 20 milhões. Então, uma hora ou outra vai precisar de um empréstimo, de um crédito. Isso faz parte. Agora, tudo é questão de time,
da questão de momento financeiro, da questão de momento político, tem que analisar uma série de coisas. Então, acredito que esse projeto dos 90 milhões, ele chegou na Câmara de uma forma um pouco desastrosa, assim, sabe? Meio um pouco de inabilidade do governo, sendo bem sincero. É difícil eu ter trava na língua, mas não consigo também. Foi um pouco falta de habilidade do governo de explicar para os vereadores, explicar para a população antes de protocolar o projeto. Protocolou, já está em discussão praticamente, né? Então, faltou um pouco disso. Quando foi passando o tempo, o projeto foi desidratando total, cara. Não tem volta. Então, 2-0 para que o projeto fosse arquivado e fim de papo. Então foi mais ou menos isso. Então eu não precisei votar, mas foi 2-0. E nos casos que você precisa votar, né? Tem questão de pegar a opinião contra você. Ouvir também a população, sim, né? Quando você vai tomar uma decisão. Impactar diretamente na vida da cidade, né? Como que é para analisar e tomar esse tipo de decisão? Eu precisei desempatar uma vez só. É raro, tá? Precisar desempatar. Raro. Eu precisei desempatar numa questão de uma CPI. Que queriam que abrissem contra o chefe de gabinete da prefeitura, né? Quando, por exemplo, chegou do projeto dos 90 milhões, eu estudei tudo, cara. Lembro simulação e tudo, porque na hora que chegasse, se fosse chegar a hora do meu voto, para eu ter a certeza de embasamento votar. Também. Embasamento. Nessa questão da CPI, eu olhei o mérito. Né? Primeiro, olhar o mérito daquilo que está sendo discutido. Segundo, ouvir pessoas. Né? Ouvir pessoas. Vereadores, sociedade civil organizada, a minha mãe, o meu tio, os meus assessores, tem que ouvir, né? Eu sempre falo, Fábio, que político que toma decisão de dentro do gabinete sem ouvir, ele vai tomar a decisão errada, mas pode ter certeza. Ele pode acertar uma ou outra, mas a maioria vai ser errado. Nesse da CPI, vou só contextualizar e explicar. Uma empresa que prestava serviço para a prefeitura se sentiu ofendida por uma fala desse chefe de gabinete. Protocolou uma denúncia na Câmara. Aí alguns vereadores pegaram essa denúncia e quiseram para transformar em CPI. Precisa das 5 assinaturas e na época precisava passar pelo plenário e ter a maioria dos votos. Cara, se eu me sentir ofendido com alguma coisa que você fala aqui para mim, eu não vou na Câmara. Eu vou na Justiça. Então eu não achei razoável votar favorável pela abertura da CPI por esse motivo. Né? Então esse foi o critério, só para explicar como que eu decidi o meu voto à época. Então, para decidir um voto se houver um outro empate, pode ser que haja, não tem medo nenhum de desempatar alguma coisa, é olhar o mérito e ouvir pessoas, ponto final, não tem segredo nenhum. E essa conversa nos bastidores ali existe, a gente conversa assim, eu acho que, cara, são 13 cabeças que pensam diferente, né? Em algum momento pensa igual, em outro momento pensa diferente, faz parte do processo democrático. É importante ouvir. Eu ouvo os mais experientes, e não só entre vereadores, tá? Assessoria também, os técnicos. Esse do projeto 90 milhões, eu fui lá nos caras técnicos ligados à contabilidade e quis entender. Né? O importante é tentar entender o que está vindo pra gente. Não discutir, não é uma casa legislativa que para propor qualquer coisa tem que haver a discussão. Mas a gente se conversa assim. Que gerou muita polêmica. Carro para... Foi. Se propôs. Mas a compra do carro não precisa nem de projeto, tá? Não precisava ter passado. Não, nem passou. Nem passou. Não, é assim, ó. Você quer concluir? Ou já posso explicar? Eu só ia perguntar como que você, né, que estava envolvido, né, em toda essa... confirmou que ia... Sim. Projeto, né, não estava fazendo nada de errado. E a Câmara tem 100 anos. Ela vai fazer 100 anos dia 27 de agosto. Né? 27 de agosto vai fazer 100 anos. Ela até então tinha tido 2 carros. Um Santanão, lá nos anos 90, e um Fiesta... Raiz. Raizão. Dizem que era até 4 portas no negócio. Um Santana e um Fiesta 2013, que é o carro que nós temos lá ainda. Já havia conversas desde quando nós assumimos a 18ª legislatura. Quem falar que não tinha conversa estará mentindo. Tinha conversa que precisava de um carro novo. Tá? 13 vereadores para usar na cidade ou viagens, precisava. Não foi comprado. Quando eu assumi a presidência da Câmara, isso é uma decisão monocrática. É o presidente que decide se ele vai comprar um carro, se ele vai comprar
computador, se ele vai fazer a reforma. Como você explicou no começo do episódio, eu cuido da parte administrativa. Você está responsável pela parte administrativa. Você, no caso, presidente da Câmara. Tem a mesa diretora, tá? Tem coisas que a gente decide em conjunto, tem que assinar os 3, e tem coisas que só o presidente pode já tomar decisão. Óbvio, eu conversei com todos os vereadores. Eu conversei sobretudo com a mesa diretora, sobre o carro. Eu chamei a parte técnica da casa e perguntei, se comprar o carro, vai ferir o orçamento da Câmara? Não. Então nós vamos comprar. Ah, mas vai comprar. Aí o povo, aí as pessoas já vêm, vai comprar o que carro? Um carro bom. Um carro bom. Qualquer carro hoje em dia, cara, não tem mais carro barato, né? Estão tentando diminuir os impostos lá, mas tem carro barato. E a ideia era comprar um carro robusto que coubesse, por exemplo, nós temos o Douglas Cato, que é cadeirante, né? Que coubesse a cadeira de rodas para que ele pudesse utilizar o carro também. É direito do vereador utilizar o carro para viagem, para caber até mais de um vereador. Enfim, um carro que não desse problema. O nosso festinha tava batendo. Ele tá em manutenção, né? Se eu não me engano. Ou vai essa semana. Então precisava, cara. E sem medo, sem problema. Não feriu o orçamento. Não atrapalhou o andamento da saúde da cidade, igual quiseram plantar isso na população. Mentira. Não feriu nada. Compramos o carro e o carro. Aí entra o processo licitatório. Eu escolhi comprar um Cruze, é um Cruze que nós temos lá. Eu escolhi o Cruze, não. A gente especifica a licitação, nós pegamos o tribunal para ser tudo certinho, tudo bonitinho, e abre o edital. Disputou a empresa e ganhou o Cruze. Então nós temos um Cruze lá na Câmara hoje. Então não feriu, não teve problema. Não tentaram falar lá que você tem que pegar esse dinheiro e doar e devolver para a prefeitura para poder utilizar no combate à dengue. Eu não só devolvi. O carro saiu por 145 mil, algo assim, se não me falha a memória, né? A gente compramos o carro na outra semana, ou 2, 3 semanas depois, eu devolvi não 145, 300 mil reais. Então, cara, é questão de gestão. Senta com o corpo. Eu não sou contador, eu não sou administrador de empresas, eu não sou um gestor financeiro, mas eu tenho gente para isso. Sentei todos na mesa, lá na presidência, ó, dá para comprar? Vai ferir? Tô fazendo algo de errado? Não, então compra. Mas aí crítica? Compra. Sem compromisso com crítica vazia, sobretudo de quem quer só fazer crítica por fazer, sabe? Você acha que teve um exagero nisso? Óbvio, é óbvio. Teve exagero, sim. Exagero. E a população não sabe. Não é culpa da população que ouve falar, que vê um corte na internet, que vê uma entrevista numa rádio. A população não tem culpa. Por isso, Fábio, eu faço questão de falar com tranquilidade. A Câmara de Prudente, ela tem um orçamento tranquilo para ter 13 carros. 13 carros. Nós temos 2. Em 2013 e o Cruze novo. Tá? Tem Câmara por aí que tem carro para todos os vereadores, tem verba de gabinete, tem auxílio combustível. A mais barata do estado, assim, né? Nossa é a primeira, a Câmara mais econômica do estado e a terceira do país. E com tudo isso, que a gente, estamos tentando dar uma renovada nos computadores da casa, na internet, tá tudo ferrado. O carro que nós compramos, a gente continua com a mais econômica do estado, já devolvi 300 mil reais para a prefeitura. Por que eu falo devolução? Porque a Câmara não é geradora de receita. Então, tem uma porcentagem do orçamento do município que vai para a Câmara anualmente. É um repasse. E aí, uma vez por mês, eu assino lá e aí chega um valor X lá para a Câmara para a gente fazer a administração do pessoal e da administração do prédio, da estrutura. Tá? Então, cara, não feriu e foi muito, muito tranquilo a compra do carro no sentido financeiro. Tá? E com relação à crítica, se entrar na política com medo de crítica, não entra. Né? A única coisa que eu sempre falo é: o meu CPF chegou limpo, eu quero que ele saia limpo. Porque o vereador ele tem imunidade, né? O presidente eu tenho imunidade como vereador, mas é o meu CPF na reta. A única coisa que eu quero é que saia limpo, tranquilo, do jeito que entrou. Estou fazendo alguma coisa de errado? Se não estiver fazendo, nós vamos fazer o que eu preciso. E eu falei para eles, sempre gosto de frisar isso, quando eu chamei esse grupo para conversar, que são os técnicos, são efetivos, são políticos, são são pessoas que estão lá para trabalhar tecnicamente. Eu não tenho compromisso com a reeleição de 2024. Tem que fazer alguma coisa para a Câmara, para evoluir, para melhorar o trabalho, nós vamos fazer. Se estiver certinho, dentro da lei, dentro da legalidade, vamos tocar o barco. Mas com o carro e vou fazer isso quantas vezes for preciso, sem medo. Aí eu durmo tranquilo com isso. Até lidando essa questão das críticas, né? Você até falou no comecinho lá do seu mandato, que teve a questão de
postar um negócio, for meio afobado e tal. Como cuidar da sua imagem, para sua imagem também não querer aparecer muito, porque acaba justamente por essa vontade de continuar trabalhando, continuar na política, querer mostrar o trabalho que faz, natural, né? Todos fazem. Sim. Mas como dosar isso para também não exagerar, e às vezes até gerar polêmicas desnecessárias, gerar conflitos desnecessários. Sim. Cara, ó, a gente no meio cristão católico, que é a minha base, é o meu amor, eu troco política, professor, eu troco carreira pela igreja, cara. Lá é minha base. Eu não virei professor no Cristo Rei porque eu era melhor professor de educação física. E lá é um colégio católico que me enxergou uma coisa diferente de mim, que é o cristianismo. Na política, sem problema nenhum, eu fui eleito muito pelo meu público católico, né? Cristão, evangélico, cristão, enfim. No cristianismo, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É uma máxima lá, é bíblico. Na política tem que saber. Até porque a gente quando é eleito, a gente entregou um currículo para o cidadão que é o pedido do voto. E a contratação foi por meio do número que ele digitou na urna. Cara, o tempo todo eu tenho que estar dando devolutivo para a população. Então eu faço questão. Toda segunda eu posto todos os nossos requerimentos, indicações, e quando eu aprovo alguma lei eu posto também. Tento explicar como é o trabalho do vereador, o dia a dia, a função, a presidência, enfim. Mostrar o que é. Por quê? A população tem que entender e saber o que o político faz e o que o político dela, que ela escolheu, está fazendo. Então, a exposição ela é necessária no sentido de devolver para a população um feedback daquilo que está sendo feito. Agora, a exposição por exposição, aí é um problema. Né? É um problema, porque aí você pode expor algo que não acrescenta em nada e vai acabar interferindo na tua própria imagem. A gente tem assessoria para isso, né? O Michael, que está aqui, é diretor de comunicação, então, às vezes às vezes me procuram para dar uma entrevista, eu já quero falar, calma, né? Mas eu tenho assessoria para isso, então a gente tem que saber dosar, mas sempre demonstrar o que está fazendo. Isso a gente é público, tem que mostrar o que está fazendo, não é uma empresa privada que fica ali. Então, eu acho que a exposição, até certo ponto, ela não só é possível, como necessária. Thiago, pra gente ir se encaminhando pro final, senão o Gilberto me pega aqui. Pode ficar mais uns 15 minutos, não tem problema, não. Beleza. Papo bom. Ainda falando, né? Não, se deixasse, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Thiago, tanto a questão do contato com o leitor, né? Também você fez uma analogia muito bacana, né? A questão da escolha do contrato é o número que ele, né, do contratado, o número que ele digita ali na urna, né? Como que é a relação, né? Como que, principalmente falando pessoal de você, né? Você não pode falar pelos outros, mas como que você estabelece essa relação com os eleitores e principalmente com aqueles que, né, acabaram não optando por você, mas que você tem também que ouvir essas pessoas, né? E aproveitando já esse gancho, qual que é a importância quando as pessoas vão participar junto com vocês das sessões lá na Câmara? Segunda-feira à noite, né? Isso. As sessões, qual que é a importância de ter o público lá, de ter o pessoal indo lá conversar, cobrar também, né? Que é importante, mas principalmente ter essa abertura de ideias. Olha, primeiro, eu fui eleito por 1.534 votos. 1.534 pessoas saíram de casa e confiaram seu voto a mim. Mas, a partir do momento em que eu fui diplomado e tomei posse em janeiro, eu trabalho por 230 mil prudentinos. Isso aí não tem segredo, cara. Quando você é eleito, não tem aquela questão, vou trabalhar pelo meu reduto. Não, veja bem, tem algumas bandeiras que você trabalha, porque você foi eleito com aquela bandeira, ou você se descobriu ali como político dentro daquele contexto. Agora, negar o trabalho para pessoas que não fazem parte do seu reduto é um erro do político. Ele que faz isso está errado. A gente tem que trabalhar pela cidade. A devolutiva para o meu público, por exemplo, eu faço muito na internet, no Instagram, Facebook, no próprio WhatsApp e no tete-a-tete. Cara, o meu gabinete está sempre aberto. Eu recebo quem votou em mim, quem não votou, porque eu não sei, a gente não consegue ter o contato direto com as 1.500 e tantas pessoas que votaram na gente. Então, tem que fazer um trabalho de forma generalizada e, claro, devendo o feedback do trabalho para quem votou e para quem não votou. E a questão do reduto, a gente tem um contato mais direto. Por exemplo, eu nunca saí da Maristela, que se eu falar de reduto, é um lugar onde eu tive bastante voto.
Eu nunca deixei de ir nas praças da juventude, Ana Jacinta, Humberto, Coab, Praça Céu ali na Zona Leste, que é onde eu fui coordenador, eu nunca deixei de ir. Então, o contato é bem direto. E eu sempre passo o meu próprio WhatsApp, não tenho muito essa... Eu falei do Poder Executivo de ficar numa redoma só no gabinete ali. Não tenho esse problema, espero nunca ter, né? Não pode ser só, seu mandato é maravilhoso, tem que chegar e falar, ó, isso aqui não foi legal. Eu sou bem aberto para isso. Com a questão da população, estar na Câmara, a sessão ordinária é de segunda-feira às 20 horas, regimentalmente falando, né? Tá no regimento. Segunda às 20 horas tem a sessão ordinária, né? Então, é importante que a população esteja entendendo o que está acontecendo, entendendo como funciona o rito da sessão, porque, cara, senão fica o mundo da política e um mundo fora da política. É claro, cara, não dá pro, repito, pai de família, mãe de família, que tem 1 milhão de coisas para fazer, não dá para eles ficarem toda segunda lá ou querendo saber tudo que está acontecendo nos mínimos detalhes dos projetos. Mas, mínimo, cara, é interessante que o povo vá até a Câmara pelo menos uma vez na vida, uma vez no ano, sei lá, para poder entender. Esse contato direto faz com que o político eleito, o vereador, o prefeito, os deputados, eles tenham um entendimento daquilo que o eleitor, daquilo que o município está sentindo. E a gente passa a entender um pouco mais o que ele quer de fato. É importante essa presença do eleitor dentro da Câmara Municipal. E esse é um trabalho que eu tenho focado muito como presidente. Trazer o povo para dentro da Câmara Municipal e a Câmara ir até o povo por meio, por exemplo, da Escola do Legislativo, que já realizou alguns eventos, vai realizar um monte ainda daqui para frente, Parlamento Jovem e por aí vai. Até porque a Câmara também é um espaço do povo, né? A gente chama de Casa do Povo. E Casa do Povo sem povo fica um pouco estranho, vazio, né? Fica vazio o trem. E qual foi a situação que mais te marcou, assim, dentre todos esses meses, esses anos aí que você está como vereador? Qual que mais te impactou que você falou, cara, fui eleito para isso? Paz. A gente são 3 projetos ali que me marcou muito. Primeiro foi a Lei da Liberdade Econômica, né? Quando eu entrei lá, cara, eu entrei com 2 bandeiras específicas na minha cabeça, sabe? Educação e cultura. Porque eu sou da área da educação e cultura é construção de novas pessoas, novos pensamentos. Cultura é cultivar mesmo, né? É fazer nascer. Só que quando eu entrei, eu percebi que educação, cultura, saúde, esporte não se movem sem desenvolvimento econômico. Eu passei a levantar essa bandeira, né? Mas você virou dinheirista? Não, o desenvolvimento econômico é um desenvolvimento do todo. É desenvolver a cidade para que tenha geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento familiar, pessoal, financeiro e, de modo geral, o município. Eu passei a militar nessa área. A gente aprovou a Lei da Liberdade Econômica, que dá uma desburocratizada, tira um pouco o peso da prefeitura de cima daquele que gera emprego e renda. Então, me marcou, porque foi o primeiro projeto, cara, que eu fiz com várias pessoas ajudando. Inclusive, é um projeto que foi sancionado, só que ainda está lenta a regulamentação dele dentro da prefeitura. Isso é o que a gente está cobrando bastante, né? Precisa a lei acontecer de fato, senão eu não proponho mais nenhuma lei. Lei para fazer bonito sair no jornal, que foi proposta e aprovada, não me interessa. Aprovar e o negócio acontecer. O segundo momento foi quando a gente fez uma reunião pública. Eu propus uma lei que instala a Semana da Primeira Infância em Prudente, né? A gente eu sou presidente de 3 frentes parlamentares, em defesa do empreendedorismo, em defesa da tecnologia e em defesa da vida da família, né? Então, dentro do contexto da vida da família, da evangelização, da vida, uma frente cristã, a gente criou a Lei da Primeira Infância e a gente fez uma reunião pública. Foi muito legal. A Câmara lotou, muita gente falou sobre a importância da primeira infância, a importância de cuidar dos primeiros momentos da vida da criança e da mãe também. Enfim, esse foi o segundo momento. O terceiro momento foi agora, esses dias. A gente aprovou uma lei, lei de desjudicialização, mas a gente apelidou, para ficar mais fácil, de Descomplica Prudente. Por exemplo, uma empresa, uma pessoa física, tem uma dívida com a prefeitura que já judicializou. Aí fica, cara, demora anos, fica um processo caro. Essa lei descomplica. Ou seja, a prefeitura, vamos supor que você deve lá o IPTU de anos, está judicializado já ficou caro. A prefeitura, antes de judicializar, ou até depois, te chama, né, e faz negocia. Então fica mais barato para você pagar, entra receita para a prefeitura. Tem mais chance de muito mais chance de receber, entra a receita para a prefeitura e você vai dormir mais tranquilo, que cidadão de bem não quer dever. Então,
foi um momento muito legal que a sociedade se uniu a mim também. Os outros vereadores que aprovaram, foram 8 vereadores que aprovaram, 4 votaram contra. E agora a gente vai estar esperando sancionar a lei e regulamentar. Espero que não tenha problema com o veto. É pro bem da cidade. Você falou de vida e a nossa última pergunta tem relação com isso. Geralmente é o Pedrão que faz essa pergunta, mas licença, viu, Pedrão? Vou tomar posse aqui dela hoje. É uma referência ao Abu Janra, que tinha, né, o programa Provocações na TV Cultura. Ele sempre terminava, né, conduzia e instigava o seu entrevistado a essa pergunta. Até como uma forma de homenagear ele, a gente tomou essa licença poética aí, e agora eu te faço essa pergunta. Tiago Oliveira, o que é a vida? A vida é um presente que Deus deu pra gente. Deus podia ter ficado muito bem dele mesmo. Deus se basta. Mas é tanto amor de Deus que exalou na vida humana. Eu acho que a vida humana, a possibilidade de estarmos aqui hoje, é simplesmente um presente de Deus. É uma bondade de Deus e a gente tem que vivenciá-la da melhor maneira possível, com leveza, com fé, com tranquilidade, com serenidade e sem esquecer quem deu o presente. Deus. Então vamos viver. Vamos viver. Tiago, obrigado por ter vindo aqui, se disponibilizado a vir, né? A gente sabe que a agenda é apertada, mas muito obrigado novamente. Né, por ter vindo aqui, e queria que você desse uma mensagem, né, finalizasse aí com a mensagem, já falando, né, como que a pessoa pode ter acesso a você, passando suas redes sociais também. Muito bem. Bom, Pedro, agradecer a você, ao Pedro, que não pôde estar aqui, um abraço a ele, que a gente teve bastante contato por WhatsApp. Uma alegria interessante um podcast como esse, né, de trazer as pessoas para ter um contato maior através das redes sociais. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e estou à disposição sempre, tá? E a você, cidadão prudentino, e a todos que nos assistem fora de Prudente, inclusive, a primeira mensagem sem Deus é impossível qualquer coisa. Política, família, qualquer coisa, profissão. Então, se está longe de Deus, a minha mensagem poderia ser muito mais política, mas eu prefiro deixar essa mensagem. Se está longe de Deus, procure Deus. E para a igreja, melhor que vá. Lá é um lugar para a gente focar em Deus. Mas uma oração de 5 minutos ao longo do dia, na hora de acordar, na hora de dormir, para ter esse contato com Deus. Se você está longe de Deus, não fique, porque sem Deus a coisa fica inviável. Não é que com Deus vai ter uma mágica, que vai ficar tudo maravilhoso, não. Mas com Deus, a felicidade tem sentido e a tristeza tem sentido. Sem Deus, a felicidade é só euforia e acaba logo depois do momento eufórico, e a tristeza é pesada demais. Então, é com Deus. E com relação à política, contem comigo lá na presidência, contem comigo como vereador. A gente está lá com reta intenção, com vontade de fazer da melhor maneira possível. Eu não acordo de manhã pensando, eu vou lá para fazer o mal, eu vou lá para desviar. Não, eu vou lá para deixar um legado. Eu vou lá para fazer o meu melhor e vocês podem confiar nisso, tenha certeza absoluta. Redes sociais, meu Instagram, Thiago Oliveira _, Thiago sem H, Oliveira _. E aí depois eu passo os WhatsApps da vida para colocar Isso, se você quiser, tá? Perfeito. Para ter um contato direto mesmo, para que a gente possa ter uma troca e esse calor, porque eu repito, o político longe da população é um político infértil. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Isso, muito obrigado. E falando em seguir, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, curtir o vídeo, né? Compartilhar com outras pessoas, outros cidadãos prudentinos também, para que conheçam um pouquinho mais, né? A gente às vezes só vê o presidente da Câmara, mas não conhece o Thiago, né? É justamente isso que a gente quer trazer aqui no nosso podcast. Então, comenta aí o que você achou, se você tem alguma mensagem também para o Thiago, a gente vai deixar também o contato dele, né, como você pode falar com ele aqui na descrição do vídeo, e se inscreva no canal, né? A gente está com a meta aí de chegar nos 1000 inscritos, estamos quase, então a gente precisa da sua ajuda. A gente também pede para você seguir a gente nas redes sociais, @prudencast.pp, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, tudo quanto é lugar aí. Show. Se tiver alguma rede social na cena, a gente vai estar lá também, fica tranquilo. Beleza? Gente, obrigado. Queria agradecer também o Abimael mais uma vez aí com a gente, o Gilberto e o Maicon aí que acompanharam, fortaleceram aqui a gente, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.